ZY7A LEN. Essa é a Frequência 7 Além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de 7 Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à Frequência 7 Além. O relato de hoje foi enviado pelo Gabriel de Recife e eu confesso que eu tive que dar uma ajustada em alguns pontos para ficar um relato consistente para que vocês entendessem, porque lido ele é diferente. É um relato assustador e ao mesmo tempo bem raiz e realista. Bom, realista, modo de dizer, né? Vocês vão entender após ouvirem o relato do Gabriel, que se chama Minha Casa Espelhada em 7 Além, e começa mais ou menos assim. Luciano, me chamo Gabriel e sou de Recife. Vou contar o relato de quando eu tinha sensações estranhas como se alguém me observasse. Na época, eu sentia claramente que era uma mulher, especificamente uma menina. Eu não consigo vê-la nem nada do tipo, mas a sensação é intensa e real. Na verdade, era. Antes de começar, é importante eu dizer que minha mãe me contou certa vez que algo ocorria comigo quando eu tinha 4 anos de idade. Ela dizia que eu jurava para ela que embaixo de uma mesa que tínhamos aqui em casa havia uma menina. E eu falava com essa menina, interagia com ela. E o pior, eu dizia que a garota ficava me chamando para brincar. Eu dizia que ia brincar com a menina aqui em casa mesmo, só que não era a minha casa. Era o que eu dizia para minha mãe. Eu não me lembro de nada disso. Isso foi contado e é contado constantemente pela minha mãe. Ela diz que se sente arrepiada só de lembrar na convicção com que eu afirmava e confirmava a presença daquela garota e o fato de nós irmos brincar aqui em casa, mas em outra casa. Bem, vamos agora dar um salto em alguns anos para eu contar tudo o que aconteceu comigo. Como eu disse, eu tinha essa sensação constante e estranha de que alguém me observava e que era uma mulher. Certo dia eu estava na minha casa pensando em 7 Além e nos relatos. Tudo normal, eu não atravessei nenhum portal, eu não encostei em nenhum objeto estranho e nem realizei nenhum ritual. De repente, do nada, eu estava andando pelo corredor da minha casa e eu avistei um outro corredor. Na verdade, até mais de um. Corredores estranhos dentro da minha própria casa, corredores que não existem. É a sensação mais esquisita de todas, porque é terrível quando você estranha a sua própria casa. É até impossível de explicar. Havia também novos cômodos, porque eu entrei nesse corredor novo e fui passando por esses novos cômodos. Era como se a minha casa houvesse se desdobrado numa outra versão, num outro lado. Só que eu estava seguro, porque a gente fica mesmo tranquilo quando está andando
e tem a possibilidade de simplesmente caminhar para um outro espaço. Isso não é assustador. E a gente carrega conosco aquela impressão de que, sempre que tivermos vontade, poderemos retornar rapidinho. E era a versão espelhada da minha casa. Demorou um pouco para eu entender. Eu passei pela sala, por a sala espelhada, e vi a minha mãe. Ela estava estranha, ligeiramente diferente de rosto. Talvez o rosto dela estivesse invertido, não sei. Mas assim que ela me viu, ela não achou normal a minha presença ali, porque ela levantou e partiu com grande ódio na minha direção, com real vontade de me matar. Eu nunca vi a minha mãe aqui da Terra, ter essa reação. Do que a minha mãe veio, eu fui me afastando dela de costas e foram aparecendo outras pessoas que eu não conheço saindo de outros cômodos. Não muitas, umas 3 ou 4. E essas pessoas também rosnaram e vieram na minha direção com as mãos em formato de garra mesmo para me atacar. E eu só pude correr. E eu corri quando compreendi que aquela casa era uma versão invertida da minha casa. O que eu fiz? Eu virei para o lado que seria o contrário à saída da rua. Ou seja, eu fiz o que eu não faria, fiz o inverso do que eu faria aqui em casa. E acertei, porque eu dei de frente à porta de saída. O problema é que, apesar de ser uma versão meio que espelhada da minha casa, do mundo invertido, aquele povo de lá já decorou a casa de maneira diferente, já fez diferentes reformas. Não é simplesmente um reflexo da minha casa. Eu digo isso porque quando eu saí na rua, havia uma pequena escada de poucos degraus que não existem aqui na minha casa e que eu não estava esperando que tivesse lá, e por isso eu tropecei. Assim que caí, do meu lado apareceu uma mulher. Essa mulher falou: "Olá, meu garoto. Quanto tempo, não?" Na hora eu gelei. Eu pensei que eu estava sonhando. Era uma mulher mais baixa que eu, com cabelos cacheados e usava roupa toda roxa. Ela não me disse seu nome, mas na hora que ela me olhou, como se tivéssemos uma conexão mental, sei lá, algo que eu nunca senti, uma telepatia, pode-se dizer. Porque na hora que ela me olhou, eu senti as letras K, Y, H, E e J. Essas letras apareceram na minha mente. Eu não sei como ela fez isso, mas assim que ela colocou essas letras na minha mente, ela acabou me salvando, porque aquilo me deixou tonto, aquela invasão na minha cabeça. Me deixou zonzo e eu apaguei. Mas por segundos eu apaguei como se cochilasse. E acordei. Eu estava exatamente no mesmo lugar, só que no nosso mundo. Eu estava na calçada em frente à minha casa. Fiquei morrendo de vergonha. Me levantei, me limpei e não contei pra ninguém. Mas eu fiquei assombrado com tudo isso. 2 semanas depois, eu não parava de pensar mais nisso. Eu pensava em te escrever esse relato quando eu tive outra experiência muito parecida. Novamente eu estava andando pela casa, pensando em outros assuntos, quando realmente eu atravessei para aquela casa desdobrada novamente. Assim que eu atravessei para aquela versão da casa, eu parei e tentei retornar. Só que parece que havia uma espécie de vidro. Eu não vou dizer campo de força, eu me recuso. Era um vidro muito transparente que me impedia de voltar. Eu via a minha casa verdadeira, a minha casa daqui, mas eu não conseguia chegar nela, como se as minhas vibrações, o meu padrão vibracional fosse outro. Eu fiquei apavorado, mas nem deu tempo de pensar. Algo veio voando na minha direção e bateu na parede. Eu olhei, era uma faca. Eu não vi quem jogou e nem de onde veio. Mas o objeto bateu na parede e era grande, pesado. E era para me machucar.
Eu refiz o caminho da outra experiência, corri pelo mesmo caminho, só que dessa vez eu já fui correndo pensando, agora não tem como escapar, eu vou morrer. Eu consegui sair de casa, só que desta vez com mais atenção ao caminho para não tropeçar na escada. Olha, havia muitas pessoas do lado de fora da minha casa, na calçada e na rua. Assim que eu desci, eu chamei a atenção delas, porque todo aquele monte de gente me viu e começou a rosnar e veio na minha direção. Elas vieram como a minha mãe e aquelas outras pessoas vinham. E aquela não era a minha rua e nem o meu bairro. Como eu falei, não é uma versão fiel do nosso mundo. E eu corri e aquelas pessoas vieram atrás. E eu acabei fazendo com que elas fossem despistadas. Porém, eu me perdi. Eu me perdi porque aquilo não era um local conhecido. Parece que eu tinha um pouco mais de vigor que aquelas pessoas, pois eu corri tanto que elas saíram do meu campo de visão. Eu estava em uma rua vazia quando, de repente, um homem atravessou a rua e veio em minha direção. Só que ele veio com calma e com as mãos espalmadas, mostrando que estava tranquilo e sob controle. E ele já foi falando do meio da rua. Garoto, você está sendo esperado na sala da carta. Eu estava chorando. E eu pedi socorro para esse homem, mas ele apenas repetiu. Vá agora até a sala da carta. Eu falei, mas onde é essa sala da carta? Vão fazer o que comigo lá? Ele apenas apontou um edifício que ficava do outro lado da rua, numa rua de cruzamento. Eu corri até lá, atravessei as ruas e entrei. Era uma porta aberta, a única porta aberta daquele quarteirão. Assim que pisei lá, era um ambiente fechado, uma casa aparentemente de um quarto só, onde uma mulher estranha me aguardava sentada atrás de uma mesa. Uma mulher de meia idade, muito branca. Era como se fosse uma cartomante. Eu me aproximei sem saber o que eu ia fazer, só que eu sabia que isso era o certo, porque eu queria ir embora. Essa mulher, assim que eu encostei na mesa, falou alguma coisa e fez com que 3 pessoas viessem de um cômodo de trás até ela. Essas 3 pessoas fizeram uma corrente atrás dela. Eram 2 meninas gêmeas, que são 2 garotinhas loiras, e um homem alto e muito estranho. Eles se colocaram atrás da provável cartomante, de mãos dadas, sendo que o homem ficou no meio. A mulher tirou 2 cartas do deck de baralho. Era um baralho todo branco dos 2 lados. Ela pegou 2 cartas e me deu. Era um Q, a letra Q, e o número 3. Ela me deu e nesse momento as 3 pessoas soltaram as mãos, deram a volta na mesa e me pegaram pelas mãos, deram as mãos para mim e me conduziram para o fundo da casa das cartas, que mais ou menos de onde eles tinham vindo. Assim que saímos, notei que os fundos davam exatamente de frente para a minha casa. Aquelas pessoas que me perseguiram não estavam mais em frente à entrada, e eu atravessei a rua correndo e retornei para a minha casa. Tentei atravessar para o lado certo da minha casa, o lado aqui da nossa dimensão, porém não consegui, não havia jeito. Até que novamente aquela versão horrível da minha mãe reapareceu, mais agressiva do que antes. Ela me cercou e eu fiquei gritando. Mãe, mãe, implorando para ela agir como a minha mãe. Só que ela falou assim, o que faz aqui? Como entrou? Você não pertence a esse lugar. Chega de vir para cá, seu maldito. Obviamente, eu me lembrei de Sete Além. Nesse momento, ouvi em minha mente a voz da garota, daquela garota. Ela estava me convocando para ir para fora do prédio. Eu senti em meu pensamento, não sei como, a frase, venha, venha para fora, Gabriel. Eu corri para fora e realmente a garota estava lá, só que longe, do fim da rua. Entre nós havia toda uma rua cheia de gente. Eram aquelas pessoas de antes que haviam me perseguido.
Só que elas não tinham me visto. Elas pareciam zumbis. Estavam dançando, como se ouvissem algum ritmo, alguma música, mas não havia música e elas dançavam. Uma dança estranha, cada um bem descompassado em relação ao outro. Eu tinha certeza de que se eu passasse perto delas, eu morreria. Mas eu não tinha outra saída. Fui me aproximando devagar, sem chamar a atenção, e quando estava numa distância bem próxima, dei um pique, corri e atravessei bem no meio deles, antes que eles me vissem. Assim que atravessei e passei por eles, me notaram e começaram a me perseguir, e eu os ouvia gritando: "É ele! Ele não é daqui! Peguem!" Eu não quis nem saber, eu tentei alcançar a garota porque eu sabia que ela poderia me trazer de volta, como havia feito da outra vez. E tudo que eu queria era voltar para casa e nunca mais pisar ali. Assim que cheguei perto dela, ela fez um sinal com a mão e todos aqueles meus perseguidores pararam. Parece que eles continuavam tentando vir me pegar, mas estavam meio que colados no chão. Então ela gritou: "As cartas! Você está com as cartas?" Eu entreguei para ela a letra Q e o número 3. Ela olhou e ficou satisfeita, como se ela precisasse daquele código, daquela informação para algo. Ela jogou as cartas fora e disse no meu ouvido: "Retorne para a barreira e diga Swent." Eu disse para ela que eu não entendi, então ela gritou: "Rápido! É errado eu tentar impedi-los. Eu posso ser punida. Rápido! Volte!" Eu concordei e antes que eu corresse ela falou assim: "Olha, assim que você atravessar com a sua palavra, essa que eu te disse, você nunca mais voltará e eu nunca mais poderei visitá-lo lá, ok?" Eu ignorei o que ela falou. Tudo o que eu queria era estar fora daquele mundo louco. Atravessei a turma de doidos e algum tempo depois ela descongelou eles. E eles começaram a me perseguir, mas eu já estava longe. Eles estavam vindo, mas eu estava bem na dianteira. E olha, eu estava cansado, arranhado e com a cabeça cheia. Entrei na minha casa saltando os degraus. Imediatamente eu encontrei a versão agressiva da minha mãe. Ela veio rosnando e eu não quis nem saber, já empurrei. Ela caiu no chão e gritou: "Vai embora mesmo, seu ingrato, vai. Nem parece que fui eu que te criei, que te carreguei aqui na minha barriga por 13 meses. Eu não queria nada demais, eu só queria te matar. Eu só queria te matar de novo." Eu fui até a parte do corredor que me trazia até o nosso mundo, mas havia aquele vidro, aquela barreira invisível, não sei. Eu fiquei batendo e gritei a palavra que a moça havia me dito: Swent. E a barreira meio que sumiu. E eu caí no corredor da minha casa. Assim que eu toquei o chão, olhei para trás e não tinha mais nada, só o meu corredor de casa mesmo. Tudo havia sumido. Minha família escutou o barulho, veio e me encontrou caído no corredor. Ninguém entendeu nada. Eu corri para te mandar esse relato que eu estou escrevendo agora, Luciano. E essa foi a minha experiência real e assustadora. Sete Além não é brincadeira. É terrível, real e mortal. Se algo acontecesse comigo lá, eu acho que nunca mais voltaria. E então eu seria apenas mais uma estatística de desaparecido no Brasil. Eu também sinto que todos nós temos uma palavra oculta, uma palavra de transporte. Ao pegar as cartas e entregar para a garota, que me acompanhava desde a infância e me vigiava e protegia, ela pôde entender a minha palavra oculta e assim que eu disse a palavra, eu consegui voltar para cá, para a minha origem. Só que agora eu tenho certeza de que estou ancorado para sempre, sem chance de mudar de universo novamente. E desde então, a minha impressão de estar sendo observado parou. E eu sei que nunca mais pisarei em Sete Além. E a isso eu sempre digo:
Graças a Deus. E esse foi o Frequência 7 Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza, esse aqui é o primeiro verdadeiro, real e oficial canal de 7 Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.